Boa tarde, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O estudo de hoje vai falar sobre as 5 colunas da verdade, mas antes eu gostaria de deixar algumas perguntas de reflexão. Como você se sente quando você descobre que alguém lhe contou uma mentira? Como você se sente quando você descobre que foi enganado? Você gosta de ser enganado? Será que a Bíblia existe nela a verdade sobre a salvação e sobre religião? No livro de Isaías, o capítulo 59, o versículo 2, diz que por causa do pecado existe uma separação entre nós e Deus. No passado, os apóstolos, os profetas, eles poderiam ouvir a voz de Deus e até mesmo ver. Adão poderia ver. Abraão, ele ouviu. Jacó ouviu a voz de Deus. Moisés também ouviu. Mas hoje, por causa do pecado, nós só podemos ouvir a voz de Deus quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus. E quando a gente faz a nossa oração, nós falamos com o nosso Deus. Por causa do pecado, o homem tornou-se escravo de Satanás, sob a influência de Satanás. A maior busca das pessoas é sobre busca de libertação do mal, libertação de doenças, libertação financeiras, libertação de todos os efeitos do pecado. Existem várias igrejas que oferecem libertação, não do pecado por amor a Jesus, mas por benefício próprio, através de oferta, através de campanhas, ou até mesmo de exorcismo, ou através de cultos movidos de danças mundanas, que se chamam mover do Espírito, né? Um estilo de culto mundano. João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 16 e o capítulo 13 fala que quando Jesus enviar o Espírito Santo, ele vai convencer a gente do pecado. Vamos estudar qual é a verdade que toda a Bíblia apresenta, as 5 colunas da verdade. Abra sua Bíblia e leia comigo em Jeremias, capítulo 10 e o versículo 10. Jeremias, capítulo 10 e versículo 10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo, é o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua ira. Nesse versículo 10, bem no início, já está dizendo quem é a primeira coluna da verdade. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Deus é a verdade. Deus é a primeira coluna da verdade. E eu gostaria de ler 2 versículos bíblicos que vai falar sobre o caráter da primeira coluna da verdade, que é o nosso soberano e altíssimo Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4 e versículo 8. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É uma das características perfeitas de Deus, é porque Deus é amor. Também abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 4. Que lá a gente vai ler a segunda coluna, o segundo caráter de Deus. Existem vários caráteres do nosso soberano Deus, mas eu escolhi somente esses 2 para que não fique muito extensivo o nosso estudo. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Só Deus é digno de adoração, só Deus merece ser adorado. Mas infelizmente existe um sistema de religião que eles colocam vários tipos de deuses para que a cultuem. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti imagem de escultura, e não prostrarás diante dela, e a ela não darás culto. Porque só Deus é o único soberano que merece toda honra e toda glória. Só Ele merece ser adorado, só Ele merece que nós cultuamos. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, o versículo 6, porque agora a gente vai conhecer a segunda coluna da verdade. João, capítulo 14 e o versículo 6. Só virar aqui a página. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, que é Deus, a não ser por mim, que é Jesus.
Não existe um outro caminho se não for por meio de Jesus, o Filho, para chegar até Deus. Não existe um santo, um outro mediador que possa fazer com que a gente chegue até Deus. Muitos acreditam que se a gente fizer cultos e orações a ídolos, esses ídolos vão até Deus, mas isso não é verdade. Isso são falsas pregações que falsos profetas escreveram. Então Deus diz que através de Jesus ele é o único nosso mediador. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito. Vamos ler juntos? Porque há um só mediador, um só Deus, entre Deus e os homens, que é Cristo e Jesus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é o Cristo Jesus. Esse verso deixa bem claro que só existe o próprio Jesus como nosso mediador. Deus não é mediador, o Espírito Santo não é mediador, Maria não é mediadora, Francisco não é mediador, João Batista não é mediador. Mas Jesus Cristo é o nosso único mediador. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Deus deu essa autoridade a Jesus para que ele seja o nosso mediador. Amém? Agora, abra sua Bíblia no livro de 1 João. No livro de 1 João, do capítulo 2, versículo 1. Fica perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se nós pecarmos, porque por natureza nós somos pecadores, mas se nós nos arrependermos e confessar nossos pecados a Jesus, Jesus, ele é o nosso advogado de defesa. Agora a gente vai estudar a terceira coluna da verdade. A primeira coluna da verdade é Deus, a segunda é Jesus e a terceira a gente vai ver no livro de 1 João, capítulo 5 e o verso 7. Vamos ler? O Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Então, a terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia também em João, capítulo 16, é uma característica do Espírito Santo. João, capítulo 16, vamos abrir comigo? João fica depois do livro de Lucas. João, capítulo 16, e o verso 7 e 8. Está escrito: Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu, Jesus, vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Aquele que vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo, de convencer a nós do pecado, da justiça e do juízo. A quarta coluna da verdade está lá em João, capítulo 17 e o verso 17. Vamos lá? João, capítulo 17, versículo 17. Santificai-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, a quarta coluna da verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, é justa, é boa. Nela está escrito tudo que Deus mandou que os profetas escrevessem. E a palavra de Deus é a verdade. E aquele que lê a palavra de Deus todos os dias, ele é sábio, porque ele se torna firme na fé, porque ele faz a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 119 e o versículo 105. Está escrito: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aquele que segue a palavra de Deus, o caminho é iluminado pela a bondade de Cristo, pela misericórdia de Cristo, porque ele vai praticar o que está escrito na palavra e ele será recompensado. Então, os seus caminhos serão iluminados pela palavra de Deus. Amém? Agora a gente vai estudar a quinta e última coluna da verdade, que está aqui no livro de Salmos, no capítulo 119, agora no versículo 151. Vamos ler comigo? Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdades. Todos os teus mandamentos são verdade.
A primeira coluna, na verdade, Deus, a segunda, Jesus, a terceira, o Espírito Santo, a quarta, a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a quinta, os mandamentos de Deus. Deus, ele escreveu seus mandamentos em 2 tábuas de pedra, com o seu próprio dedo, e deu através de Moisés para que nós, de geração por geração, guardássemos os mandamentos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que me ama, guardareis os meus mandamentos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 37. E vamos ler juntos. Verso 37. Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então esse mandamento, ele foi resumido lá de Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, não foi abolido, mas foi resumido e trouxe aqui para o Novo Testamento. Aquele que obedece os 4 primeiros mandamentos, que tem relação com o soberano Deus, ele ama a Deus sobre todas as coisas, se ele guardar os 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20. Continuando aqui no verso 39, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que obedece os 6 últimos mandamentos lá de Êxodo 20, ele ama o próximo como a ti mesmo, porque os 6 mandamentos lá de Êxodo 20 têm relacionamento com o próximo, com o ser humano. Agora eu gostaria que a gente refletisse e pensasse um pouco. Será que quando a pessoa conhece Deus, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a palavra de Deus e conhece os mandamentos, será que ela está totalmente liberta? João 8,32 diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas existe alguém que conheceu Deus, que conheceu Jesus, que conheceu a Bíblia, conheceu o Espírito Santo e conheceu os mandamentos e não foi liberto. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 44. E assim lemos: O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que é dele próprio, pois ele é mentiroso e é o pai da mentira. Satanás, por incrível que pareça, ele conheceu a Deus, conheceu a Jesus, conheceu o Espírito Santo, conheceu a palavra de Deus, conheceu os mandamentos de Deus, porque ele morou no céu. Satanás, Lúcifer, ele era um anjo de luz. Deus deu autoridade a Lúcifer para que liderasse toda a ordem angelicais. Mas Satanás, ele começou a criar orgulho dentro de si. Ele começou a si mesmo se exaltar. Ele começou a cobiçar, a querer ser igual a Jesus, a querer ser semelhante a Deus. E foi por isso que o pecado nasceu no coração de Lúcifer e ele não se firmou na verdade. Por isso que ele não foi liberto. Satanás, ele não se firmou na verdade. E Satanás já está condenado. O destino de Satanás é triste. E aqueles que seguem, que são escravos de Satanás, terão o mesmo destino que ele. Satanás sabe que no final dos tempos ele será queimado, lançado no fogo. Mas aqueles que o seguem, aqueles que obedecem voluntariamente, até mesmo sem perceber, também terão os mesmos destinos que ele. Querido, não seja como Satanás, seja como Cristo. Agora vamos abrir sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 15. Capítulo 11, versículo 13 até 15. Esses homens são falsos apóstolos, falsos obreiros, desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreendei que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Existe um sistema de religião no mundo, um sistema moderno, que só pregam prosperidade, só pregam mentiras, falácias, mas eles não estão mais ouvindo a palavra de Deus, não estão mais praticando a palavra de Deus, não estão mais pregando a palavra de Deus. São falsos obreiros que só estão pensando no seu próprio bem e eles vão ser condenados de acordo com cada obra que cada um cometeu. Também eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26
e 27. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. E assim está escrito: se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Se nós voluntariamente, ainda assim, mesmo depois de conhecer a palavra de Deus, conhecer as coisas que estão nelas escritas, e se nós não abandonarmos nosso pecado, nós teremos o mesmo destino que Satanás tem, aqui como diz a palavra de Deus no versículo 27. Mas há uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários, os inimigos da palavra de Deus. Queridos, você está sendo chamado, você está sendo escolhido por Deus para você se entregar ao nosso único Salvador pessoal. Aceite Jesus como seu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados não ao homem, mas a Deus, a soberano Deus, porque existe um advogado que é Jesus. Deus irá nos perdoar se nós se entregarmos de coração. Jesus está voltando. Prepara-te, irmãos, prepara-te, igreja, para receber o Filho de Deus. Eu vou deixar o último verso para você em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximamo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos a misericórdia e encontramos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Chegará um tempo de tribulação, um tempo de perseguição, e ai daqueles que não estiver aos pés da cruz. Ai daqueles que não se levantam de madrugada para fazer sua oração a Deus. Ai daqueles que não jejuam em prol dessa tribulação que está vindo, para que seja de pé, para que sejam firmes. Jesus te ama, Jesus está voltando. Fiquem todos na paz do Senhor, amém?